Sabe aquela pessoa que diz que queria ter mais de um estômago? Eu sempre falo que eu queria ter mais de um cérebro para eu poder adquirir informação mais rápido. Mas como eu não posso fazer isso, eu me contento com ler mais de um livro. O meu pai, ele sempre foi um leitor paralelo, então desde sempre eu sou acostumada a ver uma pessoa lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Mas é estranho porque quando eu comento com as pessoas, parece que eu tô cometendo um grande crime literário, porque eu sempre ouço a seguinte pergunta: nossa, mas como você consegue se concentrar? Nossa, mas como você consegue lembrar dos temas dos livros? Nossa, mas você não acha estranho você não se concentrar em só um livro e ler mais de um ao mesmo tempo? Bom, essa pergunta é compreensível, dado que a população brasileira não consegue ler mais do que um conto por vez. Se você é como eu e se interessa por muitas coisas ao mesmo tempo, nesse vídeo eu vou te dar umas dicas sobre como fazer para ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu já quero começar por aqui falando que, se vocês estiverem ouvindo algum barulho estranho, é porque o vizinho resolveu fazer uma festa bem no dia que eu gravo vídeos, então, por favor, ignorar e eu vou tentar arrumar na edição. Primeira coisa, se você tá me achando uma esquisitona porque eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, entre na fila, saiba que você não é a única pessoa. Mas eu vou te dar motivos pra você querer ler mais de um livro ao mesmo tempo. Saca só. Sabe quando você tá lendo um livro, mas simplesmente a vibe não bate? E você simplesmente não tá afim. E aí, pelo fato de você não estar afim, você simplesmente começa a procrastinar esse livro. E pelo fato de você procrastinar, os dias vão passando e vão passando e vão passando, e você olha pra aquele livro e você sente aquela culpa horrível, e você também não consegue largar ele, mas você também não consegue ler, e aí vai passando o tempo, e aí tem assim um mês que você não lê, só porque você não está afim de ler um livro específico naquela hora, e aí você acaba lendo livro nenhum no fim das contas. Então, que tal você simplesmente começar a ler outro livro, ao invés de você ficar batendo cabeça por causa de um tema específico? Abre outro livro e começa. Eu sei que a sensação pode ser de eu estou abandonando o livro que eu estava lendo inicialmente, mas não, cara, você simplesmente pode começar outro livro, ler aquele livro, e quando você tiver afim, você volta a ler. Ajuda você também na mudança de interesses, que basicamente é a mesma coisa que evitar o tédio, pelo menos pra mim. Olha só, toda semana eu arrumo um assunto novo pra eu estudar. Tem uma semana que eu tô afim de ler sobre economia, na próxima semana eu quero ler sobre política, aí do nada eu quero ler sobre relacionamentos. Eu sou multi-curiosa, se é que essa palavra pode existir. Então, o que acontece é, eu vou conforme a vibe. Sempre tem um livro principal que eu tô lendo, obviamente, normalmente ele é um calhamaço desse tamanho, e aí eu me entendi, cara, o livro é enorme e é sobre um assunto específico, eu vou achando um saco aquilo ali conforme os dias vão passando, então eu simplesmente pego outro assunto e começo a ler. Mas não quer dizer que eu abandonei o outro livro, eu não abandonei meu outro interesse, eu continuo lendo sobre ele, mas eu quero ler outras coisas ao mesmo tempo, entendeu? Eu quero que vários assuntos ao mesmo tempo na minha vida possam se ramificar e que essas ramificações possam ficar maiores, só que sem eu ter que focar numa área e ficar uma ramificação gigantesca assim, e um outro lado meio murchinho. Falando nisso, em calhamaços enormes, terceiro motivo, você não fica preocupado que você tá lendo aquele livro gigantesco, tipo Guerra e Paz, e aí você fica assim, caraca, mas eu vou demorar um mês pra terminar esse livro, e aí eu poderia estar lendo outros livros enquanto eu estou lendo esse daqui. Sim, você poderia, você pode simplesmente continuar lendo Guerra e Paz e aí ler sobre outros assuntos ao mesmo tempo. Talvez você demoraria um mês pra ler Guerra e Paz se você lesse seguidamente, e aí você vai demorar tipo 6 meses. Mas talvez você demorasse 6 meses procrastinando porque o livro é muito grande e tá um saco o assunto. Não é que ler seja um saco, então você esteja me entendendo mal. É que às vezes você não tá na vibe de ler um livro específico, e aí você muda de livro. O último motivo é, ajuda a avançar várias áreas de conhecimento ao mesmo tempo. Eu já falei sobre isso, eu vou falar de novo. A gente não gosta só de um assunto, a gente gosta de vários assuntos. Às vezes você quer aprender a cozinhar, mas você também quer aprender sobre a bioquímica do organismo. E por que você não pode ler sobre esses dois assuntos ao mesmo tempo? É só você achar 2 livros ao mesmo tempo. Mas calma, você deve estar pensando assim, como que eu não vou confundir os assuntos? Como é que eu faço pra ler 2 livros ao mesmo tempo? Como é que é essa maluquice? Calma. Agora eu vou dar dicas sobre como ler mais de um livro ao mesmo tempo. Olha só, é o seguinte. Primeira dica. Não leia o mesmo gênero ao mesmo tempo. Isso aí entra naquela conversa de como é que você faz pra lembrar cada livro que você está lendo. É simples. Eu não leio um livro sobre política e um outro livro sobre política, porque senão eu vou confundir as coisas. Confia, eu já fiz isso e eu fiquei muito confusa. Você tem que ler, de preferência, coisas que não tem... Oh, porra, mas esse vizinho é um merda mesmo, né? Atrapalhando minha gravação. Outra coisa, além de você não ler sobre o mesmo gênero ao mesmo tempo, você também não lê livros de níveis de complexidade iguais. Por exemplo, você tá lendo um livro muito complicado e que você tem que parar pra pensar, e ao mesmo tempo você tá lendo um livro muito difícil que você tem que parar pra pensar também. O ideal é que você leia um romance bobinho, de preferência à noite, que o nosso cérebro já está cansado, e você deixe pra ler os livros mais complexos
livros como, por exemplo, Foco, durante o dia, que você tem que fazer anotações. Normalmente um romance bobinho você não vai fazer anotações, mas eu faço anotações mesmo de romances bobinhos, porque a minha memória é ruim, então... Mas essa parte você pode pular se você tem uma memória boa. Uma coisa interessante que nunca me perguntaram é qual o máximo de livros que eu posso ler de uma vez? Eu não sei. Depende de como é que você se comporta na vida. Depende de quantos você aguenta. Se você aguentar ler 6 livros ao mesmo tempo, boa sorte. O máximo que eu aguento são 3. Mas 3 livros só se eu tiver muito afim de 3 assuntos diferentes ao mesmo tempo. Porque quando eu leio 3 livros ao mesmo tempo, eu começo a ficar muito sobrecarregada e aí eu acabo largando os 3. Outra dica legal é leia em formatos diferentes. Você pode ler no Kindle um livro mais complicado. Vou usar um exemplo pessoal. Eu normalmente deixo meu livro bobinho pra ler à noite, como eu mencionei, que o nosso cérebro tá mais cansado. Então eu leio no meu Kindle. Porque no Kindle você pode ficar basicamente em qualquer posição, é mais tranquilinho de ler, assim. E aí eu deixo o outro livro, assim, mais denso pra ler durante o dia, que aí eu coloco ele numa mesa, eu tenho meu caderno do lado. Meu caderno não, que eu não uso caderno, eu uso bloco de notas no celular, que eu falei isso num outro vídeo. Mas enfim, eu posso abrir o bloco de notas do celular do meu lado e pensar e usar o computador, então isso é meio chato de você fazer à noite se você estiver lendo um livro mais difícil. Outra coisa também é interessante, se você usa transporte público, e boa parte da população usa, é legal você, em vez de ficar lá só 1h30 no celular, você fica lendo durante 1h30. Talvez o livro bobinho que eu mencionei, que você não quer fritar o seu cérebro, sobre não esquecer o que ler, eu sugiro que você mantenha um registro dos livros que você está lendo e também um registro sobre o que está acontecendo no livro que você está lendo. Se você está lendo em 2 formatos físicos, no romance bobinho, ou sei lá, qualquer livro bobinho que você esteja lendo, não necessariamente precisa ser um romance, é interessante você anotar o que estava acontecendo no final de cada capítulo. Só para você recapitular da próxima vez que você for pegar o livro, você não ficar confuso sem se lembrar o que está acontecendo exatamente. E aí no outro livro mais complexo que você está lendo, você dá uma lida no que você resumiu até aquele ponto ali e a partir disso você continua a sua leitura. Ajuda bastante a gente a lembrar e reter na nossa memória o que estava acontecendo antes da gente parar de ler. Pode ser que seja meio estranho no começo, principalmente se você é um leitor iniciante, você vai se sentir meio esquisito, assim, como se você estivesse traindo o livro principal. Mas se você for continuando lendo, você vai ver que a consistência vai cada vez aumentando mais e vai ficando mais fácil, vai se tornar até natural na sua vida ler livros paralelos. Bom, com o tempo isso vai fazer você se tornar uma pessoa melhor e uma pessoa com muito mais conhecimento e ganhar mais conhecimento mais rápido, que é o que a gente quer nessa era atual, é ganhar conhecimento cada vez mais rápido e saber as coisas, saber cada vez mais coisas e cada vez mais ramificações de conhecimento. Bom, pelo menos eu me interesso por ser assim, não sei você, se você tá nesse canal, acho que sim. Me conta aqui embaixo quais livros você está lendo ou planeja ler em paralelo, que eu vou achar muito legal. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é verdade, eu vou achar legal mesmo, eu gosto de saber quais livros as pessoas estão lendo. É isso, até o próximo vídeo e obrigado por assistir.